meus amores! Eu sou a pastora Daniela e esse é mais um Eu Já Vivi. Olá, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu sou a pastora Daniela e sou pastora na Assembleia de Deus Avançar, mãe de 3 lindos filhos e casada há 6 anos. E hoje eu estou aqui para contar a você um dos maiores testemunhos e mais marcantes da minha vida. Eu e o meu esposo nos casamos muito rápido, nos conhecemos e logo nos casamos com 1 mês de namoro. E isso fica para o próximo vídeo. Mas nos casamos com 1 mês de namoro e logo que nós casamos, nós fomos viajar, né? Não de lua de mel, mas uma viagem em família, porque já estava preparada essa viagem. Nós viajamos, era um final de ano, casamos dia 21 de dezembro. E dia 25 nós faríamos um encontrão com toda a família. E nós fomos para o interior de Minas e passamos ali alguns dias. E logo ali eu já comecei a passar mal, porque aprove Deus que nos presenteasse com o nosso primeiro filho do nosso relacionamento logo na lua de mel. E nós voltamos para São Paulo, eu já estava grávida, já passando bem mal. Chegou aqui. Lá em Minas eu fiz 4 testes e os 4 testes deram negativos. Chegamos em São Paulo, eu fiz acho que mais 2, deu negativo, e no terceiro apresentou a gravidez. E nós começamos a viver as maiores experiências com Deus logo que descobrimos que eu estava grávida. Foi algo muito... A minha gestação foi muito difícil. Eu passei muito mal no início da gestação, algo natural e normal. Enjoos, muito não conseguia se alimentar, enfim. Mas no terceiro mês da minha gestação, né, da nossa gestação, a gente descobriu que nós viveríamos muito além do que pensávamos já ter vivido com Cristo. Foi aonde Jesus nos chamou para nos aprofundar na presença dele e viver com ele experiências únicas e marcantes, né? Em toda a minha história, Jesus sempre falou comigo que tudo que eu vivia e vivo até hoje são testemunhos a serem contados. Sempre guardei muito esses testemunhos, nunca fui de expor. Por onde eu passo ministrando a palavra do Senhor, eu falo deles de maneira muito superficial. Mas chegou o momento de contá-los e deixá-los registrados para que outras pessoas, aonde eu não posso ir, aonde eu não posso alcançar, possam ter conhecimento e possam passar a crer ou voltar a crer que nada é impossível para Cristo. Ele permanece sendo o mesmo. Eu costumo dizer que quem mudou fomos nós. A nossa maneira de crer, a nossa maneira de confiar, a nossa maneira até mesmo de ver a Jesus foi que mudou. Mas Cristo mesmo, ele nunca mudou. Ele permanece sendo o mesmo, aquele que é capaz de ressuscitar os mortos, fazer o surdo ouvir, o mudo falar, o paralítico andar. E se você crê, ele pode fazer isso na sua vida hoje. Se você crê, você que está assistindo este vídeo, crê, e talvez você esteja passando por uma situação parecida e você está sem fé, mas eu quero hoje falar para você que ele pode te surpreender e você começar a ver que ele vai além do que você imagina já conhecer dele. E no nosso terceiro mês de gestação, a gente tinha acabado de chegar do culto, estávamos deitados, conversando, acho que já era por uma volta de 11 horas, quando eu senti que algo estourou, era como se fosse uma bexiga estourando. E eu senti esquentando as minhas pernas. E aí eu estava com a luz do quarto apagada, eu lembro, e pedi para o meu marido acender. Ele acendeu e eu levantei a coberta. Quando eu levantei, eu vi que eu estava totalmente encharcada de sangue. O colchão estava cheio de sangue, as minhas pernas cheias de sangue. Aquele momento foi desesperador. Eu nunca tinha visto tanto sangue na minha vida. Eu comecei a gritar pro meu marido, pedindo para ele fazer alguma coisa, mas ele olhava para aquilo e ele ficou paralisado. Ele não sabia o que fazer. E eu lembro que eu não conseguia me mover, porque cada movimento que eu fazia para se levantar da cama era como se torcesse uma toalha. E aí saía mais sangue ainda. E foi totalmente desesperador. Eu lembro que todo mundo na casa estava dormindo. A gente morava com os meus pais, e era uma casa bem grande, assim, e a gente dormia num extremo da casa, e o quarto dos meus pais era no outro extremo. E de uma ponta a outra, assim, o meu era numa ponta, dos meus pais era em outra. E eu falava pra ele assim, vai chamar meu pai, chama meu pai.
E ele saiu correndo, chamou os meus pais entraram. Eu lembro que quando meu pai apareceu na porta e me viu naquele momento, ele se desesperou, saiu já clamando pelo sangue de Jesus, começou a orar, e ele orava alto, desesperado e já vestindo a roupa, e minha mãe vem, filha, e eu não conseguia me levantar da cama. E eu lembro que quando eu consegui, ela me arrastando, assim, quando eu consegui me levantar da cama, que eu fiquei de pé, aí sim eu vi sangue. E não era só sangue, era sangue com pedaços assim de carne, sabe? Era coisa muito horrível. Consegui tomar um banho só pra limpar mesmo e não parava de sair sangue. E ela pegou uma toalha, dobrou essa toalha e colocou essa toalha e falou: vamos pro hospital. Quando eu cheguei no hospital, a toalha estava encharcada de sangue, os médicos já ficaram todos muito desesperados, correram comigo. E eu lembro que eles me examinaram e foram 3 médicos que me examinou. E após me examinar, eu lembro que eles chamaram o meu esposo, minha mãe, dentro da sala do médico. E eu nunca me esqueço do cenário daquele hospital. Parece que o cenário fica sempre propício a dar más notícias. E eu lembro que as luzes do corredor estavam todas apagadas. E nós entramos ali e na sala e os 3 médicos de frente conosco olhou para nós e falou assim: olha, infelizmente, vocês sofreram um aborto, tudo que tinha já foi expelido pelo próprio corpo, o útero dela está aberto, não tem mais nada. E nós sentimos muito e decidimos interná-la para não fazer a limpeza hoje, vamos fazer no dia seguinte. E decidimos interná-la hoje. E eu lembro que meu marido saiu da sala já chorando e eu fui atrás dele, abracei ele e falei: Deus, falei para ele, né? Deus sabe o que faz, amor. E se ele decidiu não nos entregar, tá tudo bem. E naquele momento eu lembro que uma paz, assim, pairou sobre o meu coração. Uma paz, assim, que excedeu o meu entendimento naquele momento. Fiquei triste, mas em paz. E fui internada, né? E lembro que durante a madrugada eu orei ao Senhor, porque estava eu e meu esposo dentro de um quarto, tudo muito escuro, irmãos. Eram umas luzinhas aqui, outras ali. E eu lembro que eu deitei na maca e eles falaram para mim tentar descansar, que no dia seguinte eles fariam a limpeza, né? E meu esposo cansado deitou, eu lembro que ele pôs uma cadeira do lado da maca, deitou em cima de mim. E eu deitada ali sem conseguir pegar no sono, eu orei ao Senhor. E eu com muito medo, sempre tive muito medo de cirurgia, de tudo que se refere a tomar anestesia, a entrar para a sala de cirurgia. E eu pedi ao Senhor, eu falei: Deus, eu sei que tu podes. Eu sei que tu és o médico dos médicos. E eu sei que o Senhor pode fazer o que eles vão fazer lá dentro da sala. Da cirurgia, eu sei que o Senhor pode fazer aqui. E eu lembro que naquele momento eu não vi nada de sobrenatural. Eu lembro que a única coisa que eu vi e senti, na verdade, foi como se uma mão tocasse no meu útero, na minha barriga, na verdade, por dentro, e mexesse em alguma coisa. Eu senti nitidamente uma mão mexendo por dentro da minha barriga. E eu acordei ele desesperada e eu falei assim: amor, acorda, acorda, eu tô sentindo alguma coisa mexendo aqui na minha barriga. E ele olhou para mim e falou: vida, você tá muito emocionada, você sofreu um choque muito grande, você perdeu muito sangue, tenta descansar, por favor. Aí eu dormi, eu senti aquilo e dormi. No dia seguinte, os médicos entraram na sala, no quarto, e falaram com o meu esposo que eles tinham decidido, antes de fazer a limpeza, eles tinham decidido fazer uma ultrassonografia. E eu desci. E eu lembro que a médica olhou pro meu esposo e disse para ele assim: olha, se você não quiser descer, não tem problema. Porque ele já estava com uma roupa preparada para entrar para a sala de cirurgia comigo. E ela falou: se você quiser, pode ficar aqui, porque se você descer, você vai ter que tirar essa roupa. Então você pode ficar aqui, vai tomando um cafezinho, enquanto a gente desce com ela só para fazer essa ultrassom, coisa rápida. E eu lembro que eu desci, eu não falava nada, muito quieta, e sentei na sala de espera e uma moça chegou. E ela sentou com a barriga bem grande, assim, acho que de uns 7 meses. E ela olhou pra mim e falou assim: você tá de quantos meses? E eu olhei pra ela e falei assim: eu não tô mais grávida, eu perdi ontem. Ela: eu sinto muito. E eu fiquei calada, de cabeça baixa.
E aí me chamaram e eu entrei na sala de ultrassom. E era um japonês, um médico japonês. E ele pegou, assim, o relatório do ocorrido. E eu lembro que ele começou a fazer a ultrassom. E lendo tudo que estava escrito naquele relatório. Porque no relatório estava escrito que eu tinha sofrido um aborto, estava com o útero aberto e não tinha mais nada. E eu lembro que ele olhava assim pro relatório e começou a fazer a ultrassom. E conforme eu olhava para a tela que tinha ao meu lado, era como se eu pudesse ver um feto ali. Mas na minha cabeça aquilo era só um desenho para todas as pessoas que fossem fazer ultrassom, era só algo muito simbólico, nada que não tinha mais nada. Eu acreditava no que a realidade estava me dizendo. Eu estava convicta do que os médicos tinham me dito. Por mais que eu tivesse sentido o que senti na madrugada, mas eu ainda assim estava convicta naquilo que os médicos tinham me falado. Porque quando você está vivendo uma realidade, é muito difícil você conseguir acreditar além do que a realidade te mostra, além do que os seus olhos podem ver. E eu lembro que ele começou a medir, falava medida disso, medida daquilo, e eu sem entender nada, e de repente ele olhou para mim e falou com um sorriso no rosto. Eu nunca me esqueço que ele sorria. E não era um sorriso de desacreditar, era um sorriso de não ter explicação para aquilo que ele mesmo estava vivendo. E ele falou para mim assim, vamos ouvir os batimentos cardíacos? E eu pensei comigo, que batimento cardíaco? Que batimento cardíaco? Porque não tem batimento cardíaco, não tem criança, não tem feto. E ele colocou para ouvir, e eu lembro que na máquina, quando ele colocou os batimentos cardíacos, ela apitou, como se não tivesse, né? Ela fez pi, como se não tivesse, e a linha reta. De repente começou a ouvir o coração batendo. De repente, ele fez pi, de repente, tutu, tutu. E eu olhei pra ele com uma cara de ué e perguntei pra ele assim, doutor, o que é isso? O que é isso? Ele sorrindo olhou pra mim e falou assim, o que é isso? Isso é os batimentos cardíacos do seu filho. Isso daí é o coração do seu filho batendo. E eu olhei pra ele e falei assim, é impossível, não tem como. Ele falou, mas isso é os batimentos cardíacos do seu filho. E eu lembro que eu saí daquela sala perplexa, louca pra chegar no andar e falar pro meu marido o que tinha acontecido. E quando eu cheguei, eu logo falei pra ele, vida, pega esse ultrassom, porque tem uma coisa sobrenatural acontecendo aqui. Ele pegou e ele falava, não acredito, não acredito. E aí, de repente, enquanto estávamos ali, acredita ou não acredita, entrou 10 médicos na sala que eu estava, do quarto que eu estava. E era 4, 5 médicos reais, assim, né? Médicos já formados e outros estudantes. E eles olharam para mim e falaram assim, essa daqui é a mãezinha Daniela, e ela sofreu um aborto, e hoje nós vamos fazer a limpeza. Eu falei, epa! Não. Pega ali, doutora, o ultrassom. Ela, ultrassom? Que ultrassom? Eu falei, pega ali. Ela pegou. E eu lembro como hoje, que quando ela pegou o ultrassom, ela olhava para o ultrassom e uma delas começou a chorar e começou a passar de mão em mão o meu ultrassom, e uma olhando para a outra sem entender nada. Alguns, eu não sei se fala residentes, mas enfim, alguns dos estudantes ali começaram a chorar também. E depois saíram todos, veio um outro médico, me examinou. E eu lembro que quando ele me examinou, ele mostrou pro meu marido assim a mão com a luva, e ele falou assim, não tem uma gota de sangue mais. E aí o meu marido perguntou para ele, eu quero que o senhor me explique o que é isso, o que está acontecendo. Ele falou assim, não tem explicação. A única explicação é que tua esposa, ela entrou aqui ontem com o útero aberto, sem nada dentro, nada. E ela tá saindo daqui hoje com o útero fechado e um feto dentro. Oh, meus amados, eu não sei que situação você tá passando, mas com esse testemunho eu quero dizer para você que Jesus pode fazer. Jesus faz. Jesus, ele vai além do que você imagina. Vai muito além do que você pensa. Jesus, ele vai muito, mas muito além da medicina. E quando ele determina que vai acontecer, vai acontecer. Nesse testemunho,
Ele é extensivo, tem mais coisas ainda. Mas hoje eu quero contar isso aqui para você. Que ele fez ressuscitar. Ele soprou vida dentro do meu ventre. Ele fez o que ninguém imaginava fazer. Ele pegou um útero vazio e colocou semente, fechou e não deixou marca. Oh, meu Deus, o que é impossível para o nosso Deus? Sabe, Jesus está falando com você hoje. Pode ter, a medicina pode ter colocado um ponto final. O cenário pode ter dito para você que é o fim. Mas eu cheguei. E quando eu chego, eu faço algo surpreendente. Então, através desse testemunho, eu quero dizer para você que ele faz, que ele pode, que não há nada impossível para ele. Se você hoje está me assistindo e é estéril, eu quero dizer para você, Jesus sopra vida no teu útero hoje. Se você que está me assistindo está passando por uma gestação difícil e talvez você recebeu um diagnóstico da medicina dizendo que vai nascer com isso, com aquilo, creia que Jesus pode ir além da medicina. Jesus está visitando hoje, mulher, o teu útero. Jesus está visitando tua saúde hoje. Jesus está visitando o teu cenário hoje. E está pegando o ponto final que colocaram. E está pondo uma vírgula. Porque é aí que você vai começar a viver as maiores experiências com Cristo. Eu vivi a ressurreição de Jesus no meu útero. Hoje meu filho tem 4 anos. É a coisa mais linda da minha vida. Em nome de Jesus, e você também vai viver a ressurreição de Cristo nas áreas mortas da sua vida. Creia nisso, em nome de Jesus. Fica com Cristo.